Finalmente saiu a convocação do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Ele selecionou hoje os seus 26 jogadores que estarão nos Estados Unidos, Canadá e México para buscar, quem sabe, o nosso hexacampeonato. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês quem foram os 26 convocados, comentar cada uma das escolhas do Carleto e principalmente comentar o retorno de Neymar, que estará na Copa do Mundo de 2026. Vamos lá? Quem foram os convocados? Vamos começar pela lista dos convocados. Conforme eu for mostrando cada jogador, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles também. Como goleiros, ele convocou o Alisson do Liverpool, o Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio. O Alisson do Liverpool nós não tínhamos dúvidas que seria um dos goleiros convocados e será também o nosso titular na Copa do Mundo. Já falei para vocês em várias oportunidades que, mesmo recebendo algumas críticas, é o nosso goleiro mais confiável, o nosso goleiro mais regular. O único ponto de atenção em relação ao Alisson é que ele vem sofrendo com muitas lesões e muitos problemas físicos. Então não chegará na Copa do Mundo no seu auge, no seu prime. Mas em comparação com todos os outros goleiros, se a gente colocar aqui nome por nome, o goleiro que a gente colocar provavelmente falha mais do que o Alisson. Falando sobre o Ederson, tá aqui uma convocação que eu discordo. Acredito que o Ancelotti está levando o Ederson pela bagagem, pelo currículo dele, quando o assunto é seleção. Ele tem já muitos anos de seleção brasileira. Agora, o momento do Ederson em si é um péssimo momento. Não tem jogado bem no Fenerbahçe. O papo que rola na Turquia é até de rescisão de contrato para ele, e os últimos jogos dele na seleção não me convenceram. E assim, tem que ter uma atenção em cima do Ederson, porque, como eu falei, o Alisson tem sofrido com lesões e problemas físicos. Então, ao longo da Copa, a chance de o Ederson precisar assumir em alguma partida, essa chance de fato existe. Falando sobre o terceiro goleiro, eu separei um tópico nesse vídeo só para falar sobre ele, que é o Everton. O Everton nunca havia sido convocado pelo Ancelotti. Ele era convocado para a seleção brasileira muito mais na época do Tite, e sempre foi convocado nessa condição, sendo o terceiro goleiro. O nome dele foi surgir de novo na disputa nas últimas horas, porque até então a discussão era se iria o Bento do Al Nassr ou o Hugo Souza do Corinthians. No fim, o Ancelotti surpreendeu e acabou levando o Everton, que é um nome que hoje para a seleção eu não convocaria, mas eu vou falar mais sobre o Everton mais adiante nesse vídeo. Indo para a parte de defensores, ele convocou o Alex Sandro, lateral esquerdo do Flamengo, o Bremer, zagueiro da Juventus, o Danilo, zagueiro e lateral do Flamengo, Douglas Santos, lateral esquerdo do Zenit, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, o Ibanez, que joga no Al-Ahly, zagueiro, também como zagueiro o Léo Pereira do Flamengo, o Marquinhos, zagueiro do PSG, e fechando essa lista dos defensores, o Wesley, lateral direito da Roma. Vamos começar pelo mais fácil, pelo Wesley, lateral direito? Tranquila a convocação do Wesley. Convocação merecida, hoje é um dos poucos nomes que nós temos em bom nível para representar na lateral direita, especialmente depois da lesão do Éder Militão, que era o nosso nome mais confiável para jogar por ali improvisado. Pegando os zagueiros, ele tá levando Marquinhos e Gabriel Magalhães, que são os nossos titulares, unanimidades. Bremer como zagueiro destro, reserva do Marquinhos, bom nome na minha opinião. Léo Pereira como zagueiro canhoto para reserva do Magalhães, também me agrada, só não me agrada o nome do Danilo do Flamengo, que entra aqui na cota do lateral e ao mesmo tempo do zagueiro. O nome do Danilo não me agrada, é um jogador que eu entendo sim a experiência que ele tem, o currículo, mas hoje ele não é titular nem do Flamengo e não tem vivido um bom momento. Tá indo para a seleção totalmente pelo nome. Falando sobre o Ibanez, que completa aqui essa parte de zaga e lateral direita, eu acho que é uma convocação válida. O Ibanez joga na Arábia Saudita, tá longe de ser um futebol tão competitivo quanto o brasileiro ou o europeu, mas aqui o contexto é muito em cima de posicionamento. Ele pode fazer a zaga e pode fazer a lateral direita. Então o Ibanez está indo para cumprir a função que seria do Éder Militão, para que vocês possam entender. Não questiono a convocação dele, mas questiono a convocação do Danilo. Indo para a lateral esquerda, temos dois nomes aqui bastante questionáveis. Alex Sandro do Flamengo e o Douglas Santos do Zenit. Sobre o Alex Sandro do Flamengo, eu sou bem sincero sobre ele. Eu acho ele bom jogador. Bom marcador, forte fisicamente, jogador experiente, mas aqui entra aquela questão da parte física.
O Alex Sandro não está 100% fisicamente no Flamengo. Ele tem dificuldades de poder emplacar uma sequência de jogos e o momento dele, tecnicamente falando, também não é bom. Tá indo muito mais pelo nome e pela confiança do Ancelotti, acredito eu, porque o momento dele tá longe de ser um dos melhores. Falando sobre o Douglas Santos, é um jogador de perfil, de característica muito parecida com o do Alex Sandro. É um lateral de mais força física, que guarda mais a posição. Aqui eu tiraria um deles para levar o Kaique do Cruzeiro, que vive um bom momento, é um jogador que ataca bem, defende bem, tá com bom vigor físico. Enfim, ele hoje está jogando mais do que esses dois, que no fim acabaram sendo os convocados e, enfim, já vinham sendo convocados pelo Ancelotti há um bom tempo. Na parte de meio campo, ele convocou Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al Ittihad e o Lucas Paquetá, do Flamengo. Casemiro e Bruno Guimarães não tem discussão, são dois dos nossos titulares. Casemiro como camisa 5, Bruno Guimarães como camisa 8. Inclusive, essa dupla na era Ancelotti tem dado muito certo. Casemiro segurando mais para que o Bruno possa sair para o jogo e ser o maestro dessa seleção. Fabinho entra aqui na cota como reserva imediato do Casemiro. É uma convocação que eu não condeno, porque o Fabinho, mesmo estando hoje na Arábia, ele é um cara que ele tem muito currículo, muita experiência e numa necessidade, numa emergência, ele faz aqui a função do Casemiro tranquilamente, porque ele já tem essa vivência. Inclusive, é mais uma Copa na conta do Fabinho. Falando do Danilo, convocação para mim mais do que merecida. Um dos nomes que eu mais me empolguei, mais gostei de ver na lista final. Tem jogado muita bola no Botafogo, é um cara que eu sempre citei aqui no canal para quem acompanha há mais tempo. Que ele sempre teve qualidade e potencial para chegar na seleção. Muito legal ver ele tendo esse reconhecimento agora. Baita jogador e para mim teria totais condições de formar um meio-campo titular com o Bruno e com o Casemiro. Fechando aqui os 5 meio-campistas, temos o nome do Lucas Paquetá, que é um cara que eu já falei pra vocês que eu não sou lá um grande fã. Mas nesse contexto da seleção, eu acho que o Paquetá tem tudo pra ir muito bem. Faz a função do camisa 8, a função do camisa 10, pode jogar um pouco mais aberto. É um cara que entrega muita intensidade e é muito comprometido na parte da marcação. Então, não sou um grande fã do futebol do Paquetá, não acho que ele seja esse grande craque que muita gente pinta, mas acho que nesse contexto ele vai ser muito útil. Aqui qual é o meu ponto de interesse e de atenção em cima dos meio-campistas. Na minha opinião, 5 meio-campistas para uma Copa do Mundo é um número baixo. Qualquer coisa diferente disso vai ser o Ancelotti querendo improvisar algum atacante como meia provavelmente. Mas meio-campista mesmo, eu acho que nós tínhamos que levar pelo menos 6. Que levasse aqui um Andreas Pereira, que levasse aqui um Gerson, mas eu acho que nós tínhamos que ter mais um jogador de bom nível nesse setor. Quem acabou ficando de fora daqui foi o Andrei Santos, do Chelsea. Mais pra frente eu vou falar sobre a ausência dele. Aqui só me pegou mesmo na quantidade. Eu acho que ao invés de 5, tínhamos que levar pelo menos 6, porque ao longo da Copa nós vamos enfrentar seleções que são fortes no meio campo, então a gente vai precisar de jogadores nesse setor para poder duelar. Além do mais, a Copa agora ela é mais longa, então tem risco de suspensão, risco de lesão. 5 nomes, na minha opinião, é um número baixo. Indo agora para os atacantes, foram convocados Endrick, do Lyon, /Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Ryan, do Bournemouth, Rafinha, do Barcelona e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Gostei demais das escolhas do Ancelotti pro ataque. Algumas coisas aqui já eram esperadas, não eram segredos. Vini Júnior e Martinelli para jogar na esquerda, por exemplo, a gente já sabia. São bons jogadores. Só espero que o Vini, principalmente, jogue nessa Copa do Mundo que joga no Real. Caso contrário, de novo será uma decepção e será muito criticado. Olhando para a direita, ele está levando o Luiz Henrique do Zenit, que é um ótimo jogador. Sempre que veste a camisa da seleção, ele arrebenta. E aqui, para fazer a direita também, nós temos o Ryan, do Bournemouth, que já vinha jogando muito bem no Vasco no ano passado, chegou com tudo no futebol inglês e é um cara versátil. Pode jogar na direita, na esquerda, centralizado, vai pra cima, tem bom poder de finalização. Gostei de ver o nome dele nessa convocação, mas entendo também que o Antony do Betis, por exemplo, era um nome mais maduro para fazer a mesma função depois da lesão do Estevão. Falando agora dos jogadores que jogam mais centralizados. Matheus Cunha já era guardado na Copa, tem jogado bem fazendo essa função de meia/falso 9, um cara que tem muito comprometimento defensivo também, isso é importante na formação que o Ancelotti tem colocado para jogo.
Gostei muito da convocação do Igor Thiago do Brentford, que fez uma temporada realmente louvável lá na Premier League pelo Brentford, porque uma coisa é você fazer 20 gols jogando no Manchester City, onde você tem um time fera que todo mundo te serve. Outra coisa é você fazer 20 gols num time como o Brentford, que é, tecnicamente falando, muito mais limitado. Tem então esse perfil de ser um atacante mais de área, de mais presença, mais força física, que pode brigar na bola pelo alto, e acho que é exatamente por esse perfil que o Ancelotti está o levando. E claro, eu não posso falar dos atacantes sem falar sobre Endrick e Neymar, os dois nomes que eu mais gostei de ver aqui no ataque. O Endrick porque eu falo há muito tempo que ele foi boicotado na seleção desde a época do Dorival. Um moleque bom de bola, com personalidade, que finaliza bem, que vai pra cima e que sempre que entra faz fumaça, provoca um fato novo. Ele realmente chama a atenção porque quando o Endrick está em campo a gente sempre espera que vai acontecer algo de diferente. Ele muda o jogo. Gostei muito da convocação dele e a temporada dele agora no Lyon fez com que ele fosse merecedor. Falando sobre o Neymar, gostei também da convocação do Neymar. Sei que muita gente é contrária à presença dele na seleção, mas eu entendo que ele só tem a agregar. Mesmo que ele não seja titular, tá? Mas o Neymar, pelo peso que ele tem, a figura que ele representa, é um cara que numa necessidade, num jogo, ele tem um passe diferente, ele é um cara tecnicamente muito acima da média, bom na bola parada, tem muita visão de jogo. É que aquilo, eu seria até desonesto se eu cobrasse do Neymar, que o Neymar fosse agora em 2026 o Neymar de 2018. Que ele pegasse e driblasse 2, 3 caras e fosse pra dentro do gol. O Neymar não é mais esse jogador. Pela idade, pela lesão, por estar mais limitado fisicamente. Mas se o assunto é botar alguém na cara do gol, ele consegue. É que no Santos, onde muitas vezes o criticam, ele coloca os jogadores na cara do gol e eles não têm a mesma qualidade que os caras que estão na seleção e podem converter essas oportunidades. Então, por todo o contexto, dentro de campo e extracampo, eu gostei da convocação do Neymar. E pro Ancelotti, tenho certeza também que foi ótima a convocação para ele. Eu vou explicar sobre isso mais adiante. Neymar foi convocado. No fim, após tanto suspense e tanto mistério, o Ancelotti acabou levando o Neymar para a Copa do Mundo. E essa convocação, ela é boa principalmente pro Ancelotti. E não digo que ela é boa pro Ancelotti pelo fato de o Neymar estar voando e chegar nessa Copa para arrebentar. Mas pro dia a dia, para tranquilizar o grupo, o Ancelotti ganha agora uma carta muito forte na manga. Por quê? Porque o Neymar é um cara que no dia a dia, naturalmente, ele vai absorver as críticas, vai chamar a atenção. Então o Neymar, estando dentro do grupo, ele tira peso, tira a responsabilidade do Vinícius Júnior, tira peso, tira a responsabilidade do Rafinha e de vários outros jogadores. O Ancelotti trazendo o Neymar com o peso que ele tem para a seleção, ele deixa os outros muito mais confiantes e muito mais leves. E agora um outro ponto. O Neymar, pela figura que ele é, ele vira um escudo até mesmo pro Ancelotti. Porque qualquer coisa que acontecer daqui pra frente, o Brasil ganhando, não ganhando, empatando, jogando bem, jogando mal, tudo vai ser direcionado ao Neymar. Brasil ganhou, Neymar jogou bem? Mérito do Neymar, Neymar tá voando. Brasil perdeu, Neymar deixou a desejar? Porrada do Neymar. É assim que vai acontecer, a gente já sabe como a mídia age. Então o Ancelotti ganha um escudo pro bem e pro mal. Porque se o Brasil deixar a desejar, o Brasil for mal na Copa do Mundo, o Ancelotti vai estar protegido pelo Neymar. O Neymar que vai levar a maioria das pancadas. O Ancelotti sempre vai ficar em cima do discurso de que teve pouco tempo para trabalhar e que o foco é 2030, que o contrato dele já está renovado. Então, como eu falei, o Neymar pode somar, eu acho que ele deve agregar dentro de campo, fora de campo, mas pro Ancelotti a convocação dele de maneira estratégica também é muito interessante. A presença de o Everton. Eu tinha falado para vocês que eu iria me aprofundar no caso o Everton. Por quê? Até então ninguém esperava pela convocação do Everton. Do nada o nome dele apareceu na pré-lista. É um goleiro que em outros momentos, principalmente no Palmeiras, ele já chegou até a seleção. Quando ele ganhou medalha de ouro com o Brasil no Rio em 2016, ele era goleiro do Atlético Paranaense. Então, em outros momentos, o Everton foi, de fato, um dos melhores goleiros do Brasil. Só que nos últimos 2 anos dele de Palmeiras, ele já vinha decaindo. Agora ele tá no Grêmio, às vezes faz boas partidas, às vezes toma alguns gols que são defensáveis, mas eu não enxergo que hoje o Everton seja um goleiro para a seleção, sendo bem sincero. E aqui eu vou dizer para vocês como eu acho que o Ancelotti chegou à conclusão de que o Everton deveria ser o terceiro goleiro. Primeiro ponto, o Everton tem já experiência dentro da seleção brasileira. Como campeão sendo titular no Rio em 2016, da medalha de ouro,
e ele foi também terceiro goleiro na Copa de 22. Então já conhece muito também da vivência de seleção, é um cara que é conhecido nos bastidores por ser uma liderança positiva. E aí, o que eu acho que foi predominante para que o Everton fosse convocado. Os goleiros mais jovens que brigavam pela terceira vaga deixaram a desejar. Você pega as últimas semanas do Bento no Al Nassr, elas são dramáticas, lamentáveis, com ele chegando a tomar gol de lateral em um jogo decisivo contra o Al Hilal. Pegando o caso do Hugo Souza, é um goleiro que ele é bom no Corinthians, ele é um ótimo pegador de pênaltis, mas acumula também algumas falhas com a bola rolando, no jogo normal. Então eu acredito que o Ancelotti pode ter pensado, poxa, entre levar 2 jogadores jovens que estão oscilando e levar um goleiro mais experiente que já tem vivência de Copa, eu vou no que já tem vivência. Porque só isso explica a presença do Everton. Porque se você pegar aí nos últimos 2 anos, eu acho até que o Hugo Souza tá na frente do Everton. O Everson do Galo tá na frente do Everton. O Fábio do Fluminense está na frente do Everton. Então parece que tá pesando muito aqui a bagagem que o Everton tem na seleção brasileira. Coisa que esses outros não têm na mesma proporção. Quem ficou de fora? Vamos listar aqui as principais ausências nessa lista final? Quem que, na última esperança, no fio da navalha, não foi para a Copa do Mundo? Começando pelos goleiros, acabei de citar, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Os dois certamente estavam ali de olho numa vaguinha e acabaram sendo deixados de lado pelo Everton. Na defesa, eu acredito que para a zaga, o Ancelotti levou mais ou menos o que a gente esperava. Mas na lateral esquerda, muito se imaginava a convocação do Kaique do Cruzeiro, que eu tinha citado para vocês, e ele acabou ficando de fora. No meio campo, em comparação com tudo aquilo que o Ancelotti vinha levando nas últimas listas, a maior ausência é o Andrei Santos do Chelsea, que eu gostei que não foi convocado. Achei que ele foi muito mal naquele amistoso de março contra a França, deixou a desejar e ali mostrou que é um jogador burocrático. Veio o Danilo do Botafogo e atropelou ele e acabou ficando com a vaga que era do Andrei. Danilo mostrou muito mais futebol, muito mais técnica e muito mais personalidade, que é algo essencial em uma Copa do Mundo. Agora, olhando para o ataque, tem 2 jogadores que com certeza tinham a esperança de ir e acabaram sendo deixados de fora. Pedro, do Flamengo, e João Pedro, do Chelsea. 2 bons jogadores, 2 bons atacantes. Pedro vinha em grande fase no Flamengo nas últimas semanas. João Pedro fez grande temporada pelo Chelsea. Só que quando o assunto é seleção, o João Pedro deixou a desejar. Ele teve 5 oportunidades com o Ancelotti, 3 como titular, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. E aí, em menos tempo do que o João Pedro, o Endrick entrou e arrebentou, o Igor Thiago entrou e arrebentou, e o Ryan, mesmo que não tenha tido um grande desempenho, é o jogador que, pelo momento dele, o Ancelotti acabou optando por levá-lo. Quando a gente olha para o Pedro, ele nem foi convocado ao longo do ciclo, mas vinha sendo cotado principalmente nas últimas semanas, mas não deu tempo, acabou ficando de fora. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você aí achou da convocação da seleção de uma forma geral e o que você achou da volta do Neymar para jogar a Copa do Mundo. Não se esqueça de comentar. Quero muito ver o que vocês pensam. Lembrando que amanhã, meio-dia, estarei de volta no canal para mais um conteúdo relacionado à seleção brasileira. Agora é maratona de seleção e Copa do Mundo. Fiquem ligados no canal porque a máquina não pode parar. Então é isso. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!